comunidades, startamos ali no começo de setembro, final de agosto, tá? A gente promove eventos assim durante a semana e também agora startando esse novo modelo aí, um modelo mais internacional durante o sábado, né? Não, esse não vai ser um evento de frequência fixa, tá? Ele vai ser um evento esporádico, né? A gente vai convidar alguns nomes aí internacionais, devido ao fuso horário aí que a Mari tá, a gente tem uma maior condição de apresentar com calma aí o conhecimento dela, né, no sábado, viu? Beleza. Tá aqui o nosso propósito, né? Nosso propósito é compartilhar conhecimento, impulsionar e empoderar pessoas com forte base no network honesto, que mantemos desde nossa criação. Sobre isso, a gente está aberto aí a qualquer tipo de contato, tá? O staff do Agilizando, ele é muito aberto a ideias, muito aberto a possibilidades de novas facilitações, de novos modelos. Nossos eventos são idealizados e produzidos com muito carinho, né, para aproveitarmos o máximo. Pedimos que vocês, se possível, utilizem fone de ouvido para facilitar a comunicação, né? Ao interagir, mantenha o foco no tema em debate e olho no time box, tá? O time box hoje é de 1h30, né? Finalizou o time box, a gente vai despedir da Mari e, se for o caso, aí a conversa vai estar muito boa, a gente pode pedir um parte 2 aí junto com a Mari para outros momentos, tá? Cuidado com o seu som ambiente, se possível, deixe o seu microfone mudo, tá? E aí, se precisar de fazer a interação, acione aí, levante a mão, né? Um dos nossos meninos de staff aí vai interromper a apresentação ou vai já posicionar a Mari para que ela abra espaço para você fazer o questionamento. Agradecemos já imensamente a presença de todos vocês, né? E vamos começar. Mari, a gente já faz algum acordo aqui contigo, tá? Se você prefere fazer a apresentação toda, né? E aí a gente vai fazendo as anotações aqui no final da sua apresentação, a gente faz os questionamentos, ou não, então a gente pode ir interrompendo você à medida que vai surgindo aí as dúvidas. Eu acho que podem ir interrompendo na medida que surgem as dúvidas mesmo, acho que fica melhor. Beleza, pessoal, só tomar cuidado, tá? Como foi falado ali, com foco, né? Vamos direcionar aí de acordo com o que a Mari está propondo, para a gente aproveitar mais o momento aí e o conhecimento da Mari. E quando for tiver alguma dúvida, algum questionamento ou apresentar algum case, só peço que vocês levantem a mão, aguardem aí a gente fazer te chamar para que aí você possa fazer a apresentação das suas dúvidas. No mais é isso. Obrigado, pessoal. Mari, é contigo. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite, por acomodarem o horário, né, no sábado, poder participar no sábado. E aí eu queria entender, assim, se vocês preferem fazer mais num formato de bate-papo e vocês podem começando a me perguntar a partir de agora, ou se vocês preferem que eu faça primeiro uma apresentação minha e depois a gente entra na parte de perguntas. Acho que seria legal uma apresentação primeiro, se puder. Eu Beleza. queria saber de você, como é que você foi parar nisso, o que você fez antes, pode resumir, aí a gente bate papo, mas eu quero te conhecer, adoro conhecer as pessoas. Legal, então eu vou me apresentar. Às vezes eu até fico um pouco perdida, assim, porque a minha noção de tempo atualmente, desde que o Covid chegou, tá totalmente perdida. Então, quando eu tento lembrar de anos, a minha memória tá falhando bastante. Mas vamos lá. Eu vou tentar usar uma colinha aqui que eu tenho uma, uma linha do tempo aqui para me ajudar. Mas eu comecei minha carreira em 2007 como desenvolvedora de software e o meu interesse, assim, eu decidi ir para a área de TI porque desde criança eu sempre fui curiosa assim com tecnologia e meu pai trabalhava com TI, então eu lembro que ele chegou em casa um dia com um computador assim bem antigo, aqueles que tinham aquele disquetão assim grandão e preto e branco, e aí eu fiquei super curiosa e queria brincar no computador, e queria mexer e ficava lá no computador só digitando assim, sem fazer muita coisa, sabe? Só escrevendo no computador. E aí eu tinha interesse, assim, queria trabalhar com tecnologia desde cedo. E, e aí em 2007 eu estava fazendo em paralelo, né, junto com o ensino médio, eu estava fazendo um curso técnico de TI e aprendendo a desenvolver. Então eu comecei a trabalhar como desenvolvedora.
E na época eu desenvolvia até em VB6, né? Não era muito feliz com a linguagem na época, mas era o que eu aprendi, era o que eu conseguia fazer. Então fui aprender, aprendi VB6, depois .NET, também um pouquinho de Java. E aí, mais ou menos aí no final de 2013, início de 2014, se eu não me engano, eu fiz essa transição para o papel de Scrum Master, né? No começo eu estava fazendo os dois ao mesmo tempo, atuando como Dev e também como Scrum Master. Depois eu foquei só no papel de Scrum Master. E aí foi quando eu realmente comecei a ter um foco maior em agilidade. Até então, de 2007 a 2013, eu lia muito, tinha muito interesse, mas eu não tinha tanta oportunidade de aplicar, porque no modelo que eu trabalhava até então como dev, eu era a única pessoa que desenvolvia naquele produto. Eu era uma empresa pequena, uma empresa familiar, e eu fazia tudo no produto que eu desenvolvia, né? Então eu ia até os clientes, entendia a necessidade, os problemas, voltava para a empresa, codificava, depois ia lá implantar, ensinar o usuário a usar. Então eu fazia tudo no produto, não era um time. E aí eu ficava meio perdida, assim, como é que eu vou aplicar a agilidade aqui, né? Como é que a gente vai fazer sprint planning, reunião diária? Não que isso seja exatamente agilidade, mas na minha visão naquela época era isso, né? Depois eu posso explicar um pouquinho mais para vocês como isso foi mudando com o tempo, mas eu via muito assim, eu via como que eu vou usar Scrum, né? Aqui com o que eu estou fazendo, sendo que eu não tenho um time como eu leio, por exemplo, no Scrum Guide. E aí, quando eu mudei de empresa, mudei de cidade, também eu estava morando em Presidente Prudente, que eu estava fazendo o Nesp lá. E aí, quando eu me formei, eu me mudei para Maringá, no Paraná, e em uma empresa maior, eu tive a oportunidade de trabalhar com um time, como Scrum Master, e fui desenvolvendo desde então essa parte mais de liderança, de soft skills, e aprendi um pouco mais também sobre agilidade. Fiquei quase 4 anos, né, em Maringá, na DB1, e depois eu fui para. Na DB1 eu passei por alguns papéis, né? Eu fiquei como Scrum Master, depois como gerente de projetos, até fui um pouco para a parte de vendas, assim, mas não exatamente focada em vendas, mas cuidando do relacionamento com o cliente, né? Como papel de account manager. Então eu ficava responsável pelas contas, e aí tinha dentro das contas, cada conta tinha gerente de projetos, Scrum Master, e eu ficava com essa visão mais global. Percebi que não era muito algo que eu gostava, né? Eu preferia estar mais perto dos times e acabei em 2017 me mudando para Porto Alegre, entrei na ThoughtWorks, né? Na TW, que foi onde eu acabei conhecendo também o Paulo Caroli, com quem eu escrevi o livro. E lá na TW eu trabalhava com papel de gerente de projetos, mas que não era exatamente assim um papel de gerente de projeto tradicional, né? Era mais a questão de assim de agile coach, e com foco em agilidade, em olhar para o time, saúde do time. E foi aí, né, passando 10 anos desde o início da minha carreira, que eu posso dizer, em 2017, foi quando as fichas começaram a cair para mim. Eu comecei a entender o que era agilidade na prática, né? Até então, eu estava muito na parte processual ainda, muito olhando para a agilidade como algo que eu tenho que fazer, assim, esse processo, essa cerimônia, essa prática que eu tenho que usar. E eu não consegui entender muito bem o como adaptar, né? Como ter essa flexibilidade de olhar para o contexto e mudar tudo e conseguir realmente ser ágil, não só tentar fazer práticas com excelência, que era muito o que eu estava tentando até então. Então, as fichas começaram a cair, eu comecei a entender o que era agilidade e comecei a ver as coisas funcionando, né? Dentro dos times que eu trabalhava, ver clientes mais satisfeitos, as pessoas mais felizes, e foi quando eu comecei a compartilhar um pouco mais dos resultados que eu estava tendo, né? Como eu estava vendo que estava funcionando, eu falei, agora eu vou começar a palestrar, vou começar a participar da comunidade, porque eu acho que tem bastante coisa interessante para compartilhar. Então, eu comecei a palestrar e comecei a escrever o livro também com Carol. A gente trabalhou juntos em um projeto na TW. Foi quando eu comecei a escrever um livro. O livro ele ficou parado por um tempo, né? Desde que a gente terminou de escrever até o momento de publicar ele como um livro mesmo. Porque a gente publicou ele no Leanpub, então ele ficou disponível lá de graça para quem quisesse ler.
E eu confesso que eu não divulgava muito, porque eu tinha um pouco de vergonha de divulgar. O livro, a primeira versão dele não estava tão bonita quanto vocês veem hoje, né? Com a capa bonita, ilustrações, revisado. Então tinha muita coisa que a gente tinha escrito e ninguém revisou e estava lá. Então eu ficava um pouco com vergonha, assim, de divulgar. O nome do livro na época era um nome gigante, assim, eu nem lembro, nem consigo. Se eu tentar falar, eu vou provavelmente errar, porque a gente não tinha pensado no nome legal. E eu até conto essa história, tem um post no meu blog falando sobre isso com mais detalhes. Mas aí ficou lá um tempo e eu não pensava assim que era um conteúdo bom o suficiente para publicar como livro, né? Mas aí algumas pessoas foi legal que acho que algumas pessoas me mandaram mensagem no LinkedIn e começaram a perguntar: olha, eu baixei seu livro no Limpub. Você tem planos de publicar? Porque eu gostaria de comprar o livro e impresso, né? Ter o livro. Eu fiquei pensando assim, nossa, as pessoas realmente estão interessadas, né? Talvez valha a pena. Daí eu conversei com o Carole e a gente falou assim, ah, vamos então revisar ele e realmente publicar, né? E foi o que a gente fez e publicamos no início da pandemia. E em abril de 2020, se eu não me engano, foi quando o livro foi publicado. E aí eu saí da TW Eu já tinha saído da TW quando o livro foi publicado, eu saí no final de 2018 e entrei na Red Hat, que é onde eu tô até hoje, né? Então tô aí 3 anos e meio quase na Red Hat. E eu entrei no Brasil, estava em São Paulo, fiquei em São Paulo quase 2 anos lá, como Engagement Lead. Esse cargo de Engagement Lead ele é um cargo criado pela Red Hat, né, que é uma mistura de cargos. A Red Hat não quis chamar de gerente de produto, ou gerente de projeto, ou gerente de programas, porque, na verdade, abrange muito mais. Então, foi criado esse nome novo para não ter essa confusão com o mercado, o que acaba gerando outras confusões, no final das contas. Mas o que que é esse cargo? Tem algumas competências que a gente olha, né, nesse papel de Engagement Lead, que é, por exemplo, a parte de pré-vendas. Então, tem um pouco do aspecto de venda também, de tentar posicionar, né, os produtos do Open Innovation Labs, que é a área que eu trabalho. Tem a parte da pré-venda no sentido de construir relacionamento com o cliente, porque quando eu estou trabalhando com o cliente, eu faço desde a pré-venda até a entrega, até terminar o programa todo, né? Então, isso eu acho muito legal, porque não é eu tentando vender alguma coisa que outra pessoa vai fazer, né? Sou eu construindo, fazendo, moldando os programas de transformação desde o começo, para garantir que no final a gente vai ter sucesso. Então, tem essa parte de pré-venda, tem a parte de Agile Coaching, que é uma competência muito forte no papel de Engagement Lead, que é trabalhar com os times, fazendo coach, mentoring dos times em métodos ágeis. Também tem a parte de Lean Product Development, então tem tipos diferentes de programas que eu trabalho com o cliente que são focados em coisas diferentes. Então, tem alguns que são focados mais em transformações culturais, tem alguns que são focados mais em experimentação, né? Às vezes são empresas menores que querem lançar produtos novos no mercado, que tem alguma data ali que eles querem atender e como é que a gente faz para chegar lá mais rápido experimentando e vendo o que vai trazer aquele resultado. Então, o foco é mais experimentação, mais nessa competência de Lean Product Development. Tem a parte de DevOps também, que às vezes é um programa de transformação também, mas que as pessoas estão mais focadas na questão de como trabalhar bem com a tecnologia, né? Acho que as empresas estão entendendo cada vez mais que você focar só em melhorar a tecnologia, em trabalhar com as melhores tecnologias e ter os melhores processos, não adianta se as pessoas não souberem usar a tecnologia da melhor forma, ou se você não tiver uma cultura que suporta o uso da tecnologia da melhor forma. Então, essa parte de DevOps ajuda muito nesse sentido, de não só pensar na tecnologia, mas olhar como que a gente cria, né, uma cultura que vai suportar o uso da tecnologia da forma adequada. Tem também a parte de gestão de mudança, porque a gente está falando muito de transformação, e tem a parte de liderança, né, Open Leadership, que a gente fala, que é como trazer esse empoderamento para os times também, para que as pessoas possam entregar mais valor e ter mais autonomia. Então, tem várias competências diferentes aí dentro desse papel de Engagement Lead, mas, em resumo, o que eu faço é trabalhar com clientes em programas de transformação dentro das organizações. Então, isso é o que eu tenho feito hoje.
Eu tô aqui em Berlim desde... eu esqueci até já. Vão fazer 2 anos que eu tô aqui em Berlim e continuo trabalhando na Red Hat ainda mais agora com clientes aqui na Europa. Bruno? Mário, já fazer uma pergunta aqui meio cabulosa. Normalmente a gente conhece a Mari ali pelo Carole, né? Pelo livro Carole. E aí, quando a gente vai ler lá as informações que estão no livro, assim, a sua carreira, como você mesmo escreveu, já iniciou bem antes disso, né? De todos esses movimentos que teve na sua carreira aí, qual que é a parte que você mais gosta de fazer? Falar, não, putz, cara, tem, assim, no geral eu gosto de tudo, mas assim, tem essa parte aqui que realmente, quando eu vou fazer, meus olhos brilham. Eu gosto de tanta coisa que é difícil escolher uma, tô pensando, peraí. É, Olha, acho que assim, uma coisa que é muito evidente, que todo mundo fala, que eu sempre recebo feedback no final, assim, e as pessoas às vezes, que eu tô conhecendo naquele dia vêm e fala, é quando eu tô facilitando um workshop. Principalmente se for presencial. No virtual eu não gosto muito ainda, eu tô tentando gostar do virtual, não gosto tanto quanto eu fazia no presencial, mas em novembro eu fui para Noruega e eu estava facilitando um workshop presencial lá com um cliente, um workshop de 2 dias. E aí eu terminei o primeiro dia e uma pessoa assim da Red Hat, mas que eu nunca tinha conhecido, eu conheci nesse workshop, ela chegou para mim e falou assim: "Eu nunca vi alguém facilitando um workshop desse jeito, assim, você parece que tá tão feliz, né? Você, sei lá, parece que você não tá trabalhando, parece que você tá se divertindo." E eu falei assim, mas eu tô. E eu acho que essa é a melhor parte, a parte de facilitação. Quando eu tenho que facilitar um workshop para que as pessoas se alinhem ou para que a gente consiga resolver um problema, atingir um determinado objetivo no workshop, eu acho que é quando eu me sinto bem, assim, é o que eu mais gosto do meu trabalho. E você tem um tamanho de público preferido, Mari? Você faz para 10, 20, 100? O que faz diferença para você? Faz diferença. Eu gosto de fazer workshops bem colaborativos, assim, com todo mundo participando. Quando eu estou fazendo e eu percebo que tem sempre as mesmas pessoas falando, assim, normalmente eu não gosto de ser a pessoa que fala mais. E aí tudo depende muito da cultura, assim. Eu já tive, assim, a oportunidade de trabalhar com times de várias culturas. Agora eu estou trabalhando com clientes da região de Dubai, então a cultura é bem diferente. Eu trabalhei com um time da Indonésia, também a cultura é bem diferente. E as pessoas não falam tanto, assim, não querem ligar a câmera, não gostam muito de interagir. Então, eu prefiro grupos menores, porque eu sinto que tem mais interação e que as pessoas se sentem mais à vontade de colaborar. E eu prefiro que seja um grupo que as pessoas tenham decidido estar naquele workshop, né? Às vezes vem porque alguém puxou a pessoa, vamos Uhum. participar aqui, ou quando o grupo é muito grande, sempre tem, assim, essa decisão foi tomada por outra pessoa e não por aquelas pessoas que estão no workshop. Então, eu não gosto de grupos grandes, acaba virando mais uma palestra e não um workshop. Se tiver mais de 20 pessoas, por exemplo, eu já acho que fica difícil. É, porque esse é o pulo do gato da facilitação, né? Você promover o debate, promover as pessoas, provocar as pessoas a falarem, né? Isso. Tem também treinamentos. Eu também dou treinamentos pela Red Hat. Tenho o próprio treinamento baseado no livro Sprint a Sprint também. E é uma pegada diferente você dar treinamento e você facilitar um workshop, né? Então, o treinamento, eu vejo assim, o workshop, eu gosto de grupos bem reduzidos. O treinamento você já consegue aumentar um pouquinho mais, porque você está não só facilitando, mas você também está ensinando, né? Então, você tem momentos distintos ali no treinamento, você pode quebrar em grupos menores no treinamento, e eu acho que quando um grupo está acima disso, aí vira mais assim, um lunch and learn, uma palestra, alguém compartilhando conhecimento pro grupo. Próximo? Mari, desculpa. Tem outra pessoa. Vai lá. Força, Pode ir, Caio. Caio. Queria fazer uma pergunta para a Mari. Essa função aí para mim é nova, né? Engagement Lead. E eu vi que tem bastante relação com o cliente, né? Eu queria perguntar assim, se tem mais uma relação com a função do PO
ou com um Agile Coach ali, que eu vi que é uma mistura, tem vários pilares, né, essa nova função. Sim, na verdade, com os dois. Inclusive, quando a gente está contratando Engagement Lead, a gente está entrevistando as pessoas, às vezes gera um pouco dessa confusão, porque a pessoa fala assim, eu tenho que ter experiência como PO ou como Scrum Master. E eu respondo assim, se você tiver tido as duas, é o melhor cenário. Mas a gente tem perfis diferentes, né? A gente brinca que a gente tem sabores diferentes de Engagement Lead dentro da Red Hat. Tem pessoas que vieram muito com foco muito forte de produtos e pessoas que vieram mais como Scrum Master, de gestão de pessoas. E tá tudo bem. Então, acho que tem que ter um pouco, o mínimo dos dois, mas você pode ter gostar mais de uma das duas áreas. Por que eu falo que tem que ter os dois, né? Porque dependendo do cliente com o qual eu vou trabalhar, o cliente tem essa parte de Scrum Master muito bem desenvolvida e a parte de PO tá fraca, precisa trabalhar. Então, aí eu vou focar nessa parte. Ou pode acontecer o contrário, já aconteceu de entrar num cliente que não tinha Agile Coach, mas tinha gerente de produto. E aí eu tive que formar essa pessoa dentro do cliente. Então, é por isso que a gente fala, né, da importância dos dois. E eu, assim, eu percebo que eu tenho muito mais facilidade pela minha experiência hoje de trabalhar como um Enterprise Agile Coach, né, como Scrum Master, porém, eu gosto mais quando o foco dos projetos que eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo coaching de PO. Eu acho que é uma área que eu tenho. Acho que por eu estar aprendendo mais, né, sobre isso de Scrum Master, ser algo que eu já passei muito, eu gosto mais da parte de PO. Legal, obrigado. Emanuel? Obrigada pela pergunta. Bom dia, pessoal. Bom dia, Mari. A minha pergunta é assim, em relação ao mercado de trabalho europeu, né? Como é que a gente pode, né, no caso, entrar nesse mercado, né? Se você está para atuar home office, né? Se você tem que... Como é essa atuação? Assim, como foi que você começasse a trabalhar, fosse para a Alemanha? Eu confesso para você, Manuel, que eu não sei muito como é que estão as coisas aqui no mercado, porque eu não cheguei a procurar vaga, né, aqui. Quando eu estava já na Red Hat no Brasil e aí eu fui transferida para cá e o meu plano nem era vir para a Alemanha. Então, eu não, foi meio que uma mudança de última hora. Eu ia me mudar para a Inglaterra, eu ia para Londres. E aí aconteceu toda a questão do Brexit, a gente avaliou se valia a pena ainda eu continuar com planos de ir para Londres ou não, porque eu trabalho com clientes na Europa toda, né? Então, se eu me mudasse para a Inglaterra, eu ia tem toda a questão de visto, eu ia morar lá e aí toda vez que eu tivesse que atender um cliente fora, ia ser um processo mais burocrático. Então, eu precisava morar em um país, né, dentro da União Europeia que facilitaria essa parte de trabalhar com clientes de outros países. E por isso a gente tomou essa decisão de escolher outro país. Eu acabei escolhendo a Alemanha, assim, meio que sem muito parâmetro. Talvez, não sei se alguém tem interesse em continuar a conversa sobre isso, depois podem fazer mais perguntas, mas olhando hoje, se eu pudesse fazer essa escolha de novo, eu acho que eu não escolheria mais a Alemanha por vários motivos, mas voltando na pergunta como é que está o mercado aqui, eu sinceramente não sei, eu trabalho com poucos clientes da Alemanha, trabalhei com alguns, mas eu trabalho com mais clientes de outros países aqui da Europa por questão de idioma, né? Nem todas as pessoas aqui na Alemanha se sentem confortável com o inglês, e aí muitos clientes preferem fazer projetos tocar em alemão, trabalham com os times locais aqui da Red Hat e eu acabo focando em clientes de outros países, mais, por exemplo, Noruega, Dinamarca, Suécia, onde o inglês é mais disseminado. Mais tranquilo, né? Isso. Ah, valeu. Eu vou comentar aí essa última fala da Mari, que a Bernie comentou exatamente sobre isso também, a minha amiga de Düsseldorf, Mari, que os alemães têm essa questão do inglês, né? Que ela enfrentou muita barreira na empresa que ela está, justamente porque as pessoas não estavam abertas a falar inglês. E eu acho isso tão curioso, porque o alemão é falado só naquela região, né? Assim, então o cara quer se comunicar com o resto do mundo, mas não quer falar inglês. Como é que funciona isso, né?
Foi bem curioso para mim, assim, porque eu não tinha essa visão que na Alemanha a questão do inglês era tão difícil. Mas quando eu olho, assim, Berlim é mais internacional, né? Mas tem várias cidades aqui que eu diria que é exatamente igual ao Brasil. Que as pessoas, quando chegam e tentam falar em inglês, as pessoas não sabem falar em inglês, só em Não sabe falar. português. É, é. No Brasil, pelo menos as pessoas ainda são simpáticas, tentam se virar, tentam fazer gestos. Aqui não fala alemão, a pessoa começa a te tratar mal ainda. Foi exatamente isso que ela reclamou. Outra coisa que ela reclamou também, daí, especificamente, é que os salários são mais baixos em relação ao resto da Europa. Ela reclamou, Não, né? Que ela se não, queixou da mudança, mas aí você já vem na empresa, você já tem aí a sua faixa. Mas ela comentou isso. Na hora de procurar emprego na Alemanha, saindo da Holanda para lá, ela sentiu diferença. Tá bom. Oi, Letícia, quer falar, Letícia? Acho que ela caiu. O microfone Tá. estava. Então, deixa eu aproveitar e pegar aqui, ainda continuando na pergunta do Emanuel, Mário. Emanuel perguntou, né, como é viver fora, e você disse que tinha alguns itens ainda em relação à Alemanha. Como aqui algumas pessoas pensam em sair para trabalhar fora, você pode explorar um pouquinho mais essa parte para a gente? O que na Alemanha exatamente assim não te deixa confortável? O que você acha que não é tão bacana? Até mesmo para que a gente possa pegar como reflexão e, né, pensar, será que realmente é para lá que eu quero ir? Legal, ótima pergunta, Márcia, obrigada. Então, quando eu estava tomando essa decisão, quando a gente quer sair, né, quando a gente quer morar fora, tudo que a gente lê na internet, a gente fala, não, mas isso aí não vai ser problema, não, isso aí vai ser fácil, tá, vai ser melhor do que agora, que tá no Brasil, eu sempre pensava assim. E aí eu vim com um otimismo muito grande, assim, sabe? É meio que a gente tenta confirmar o que a gente quer ouvir, né? A gente quer que dê certo, a gente fica procurando respostas das pessoas que vão satisfazer o que a gente quer ouvir. E eu acho que eu fiz isso, eu meio que me enganei, assim, eu fui tentando confirmar que era uma decisão boa, e aí eu cheguei aqui e vi que não é muito bem, assim, pro meu perfil, apesar de eu ser uma pessoa que gosta muito de estrutura, sabe, de organização, eu sou uma pessoa super organizada, eu fico alinhando coisas no Miro, no mural, assim, e todo mundo fala isso, que eu pareço muito alemã, assim, o jeito que eu trabalho, pontualidade, mas apesar de eu ter esse perfil, e eu não consigo gostar muito da cultura aqui. Algumas coisas que eu não gosto. Primeiro que não tem vários meses do ano é muito frio. E eu sempre gostei do frio no Brasil, porque quando me falavam isso, olha o que eu respondia. Eu falava, não, mas eu gosto do frio. Quando me falavam que era frio, a minha resposta, mas eu gosto do frio. Mas tipo assim, você gosta do frio quando não é frio 80% do tempo, né? E aí é muito frio, é muito frio e o tempo é ruim. É frio e chove. Tem vários dias, assim, passam muitos dias que eu não vejo o sol, que eu não vejo um céu azul. E aí tem no inverno, no outono e inverno, escurece 3:30 da tarde. Escurece 3:30 da tarde e fica tudo escuro. E eu achava, quando eu pensava assim, não, mas eu nunca não vou me importar com isso, eu não gostava de horário de verão, não vou me importar com isso, na minha cabeça. Aí cheguei aqui e você sente o impacto, porque uma coisa é você pensar que isso não vai te impactar, quando você vive todos os dias isso, e você tá no escuro todo dia, e você tá trabalhando até 6 horas da tarde, e não tem um céu azul, e não tem um solzinho, começa a dar aquela depressão, sabe? Começa a faltar aquela energia. E aí eu comecei a descobrir coisas sobre mim que eu não sabia, a gente, como é que fala? Não sei como traduzir a expressão to take for granted. Toma como certo. A gente toma como certo algumas coisas no Brasil, né? Que a gente sempre tem, então tem sempre sol, sempre o céu azul, um tempo bom, as pessoas tentando te ajudar, e aí você chega aqui e começa a ver essas outras situações e começa a sentir a diferença, né? Outra coisa que eu sinto falta é de poder falar num idioma que é totalmente natural para mim, que flui, sabe? Que eu não tenho que pensar como português. Porque aqui, ou eu tô falando em inglês ou em alemão. Meu alemão é péssimo, não é nem básico, é péssimo. Eu consigo ir no mercado, comprar alguma comida, marcar um médico, é só. E aí eu comecei a sentir falta, problemas do dia a dia, você teve um problema com a entrega e precisa ligar em algum lugar para resolver.
Nossa, como é difícil fazer isso em outra língua. Primeiro que aqui ninguém quer falar com você em inglês. E aí, se você, eu tenho que tentar e ligar várias vezes, ligam na minha cara porque não querem falar inglês. Quando eu acho alguém que fala inglês, aí você tem que começar a estudar termos daquela coisa específica que você não está acostumado a falar inglês. Então, eu antes de ir no dentista, eu abri o Google aqui, termos em inglês para falar no dentista, porque eu não uso inglês para ir no dentista no Brasil. Então, eu nunca aprendi. Para ir no médico, que tipo de médico que eu vou? Vou no médico do estômago, tô com dor de estômago. Tem que termos, eu tenho que estudar para conseguir ir no médico e me comunicar. E aí já acontecia de ir no médico, o médico começava a falar italiano comigo, porque falava que o meu sobrenome é italiano, então ele ia falar italiano comigo. E não queria falar inglês, e eu Mas não tá melhor entendia nada. mas tá melhor que o alemão, vai. É melhor que o É, alemão. sim, pela similaridade, pelo menos, vai. E aí, que mais? Assim, a cultura ser diferente das pessoas. Uma coisa que me incomoda aqui pelo menos no Brasil, a gente sempre tenta ajudar, né? Se você chega numa loja e quer comprar alguma coisa, está procurando alguma coisa, você pergunta para a pessoa: você tem alguma coisa? Você tem o item X? A pessoa vai te dizer: não. Mas o que você está procurando exatamente? Talvez esse outro item te ajude. Na maioria das vezes isso vai acontecer no Brasil. Aqui, se você não faz a pergunta exatamente certa, você pode sair da loja tendo várias opções que resolveriam o seu problema e a pessoa simplesmente não te apresentou, porque você perguntou se tinha item X. Ela não tá nem aí, ela não quer resolver seu problema. Ela tá ali para trabalhar e muitas vezes não tá com uma mínima vontade de fazer o trabalho. Então isso é muito comum na Alemanha. Já teve alguns clientes aqui que disseram para mim que preferem trabalhar com empresas de fora, porque aqui o cliente nunca tá certo, sabe? E eu vejo muito isso. Não tem tantas possibilidades, por exemplo, de aplicativo para pedir comida. Agora está melhorando muito por conta da pandemia aqui, mas quando eu cheguei, tinha uma opção, era ruim, não dava para nem ver quando ia chegar o pedido. Já cheguei a esperar 3 horas por um hambúrguer. E eu morei em São Paulo, Porto Alegre, e nunca tive problemas com isso, assim, nunca tive. Enfim, eu posso ficar citando várias coisas aqui. Tem as coisas boas também, afinal, eu ainda estou aqui, né? Não voltei para o Brasil. Mas o que eu diria eu escolheria outro país e não a Alemanha, se eu fosse vir para a Europa hoje. Mas só para finalizar, para dar oportunidade aí para os amigos também, é que eu fiquei na curiosidade. Com a nova cultura de home office, hoje você não conseguiria ficar um pouco na Alemanha e um pouco no Brasil, pelo menos para aquecer o coraçãozinho? Sim, sim e não. Tem a questão da time zone, né? Então, como eu trabalho muito com os times e a gente tem workshops o tempo todo, sempre pareamento, sessões de mobbing, tá todo mundo online ao mesmo tempo conversando, por conta de horários diferentes, às vezes que é difícil. Então, aqui eu já estou trabalhando com um cliente que está 3 horas na minha frente. Se eu for para o Brasil, que está 4 horas atrás, vai ficar muito difícil alinhar o horário. Então, é possível, mas ao mesmo tempo eu preciso conseguir ter uma previsibilidade de agenda para saber qual que é o cliente que eu vou trabalhar, por quanto tempo, para eu ver se eu consigo alinhar o horário diferente. E tem que ser por pouco tempo também, né? Por questões de aí vistos e questões legais, eu também não posso ter um endereço aqui e passar muito tempo fora daqui. Obrigadão, Mário. Vai, Dejania. Obrigado, Ana. Então, Mari, essa parte que você falou do inglês aí no dentista é engraçado, né? Tem gente que fala assim, como é que fala pisto de lubrificação do amortecedor em inglês? Aí você fala, não sei. Aí o cara fala, pô, mas você não fala inglês? E você dá uma raiva, né, do cara falar desse jeito assim, porque eu não estudei para saber essas coisas do mecânico, né? Inglês técnico é outra coisa, né? É difícil para essas horas. Aí eu mostro a dimensão do inglês, xingando a pessoa em inglês em várias opções, né? Que isso aí eu sei falar bastante. Mas, enfim, a minha pergunta que eu tenho para você é o seguinte: tem uma linha de pensamento que afirma algo do tipo, não exatamente para Scrum Master, mas para você liderar um projeto de agilidade ou alguma coisa do tipo, seria primordial que você tivesse um background técnico, que você viesse da área técnica, porque isso te dá embasamento, te dá insumos para poder ter até noção do que o time está fazendo, para ser uma liderança que eles se vejam nela, né?
E pela sua apresentação, eu vi que você, por ter vindo do desenvolvimento e tal, você até preenche isso, e certamente o time pode até se projetar nessa liderança. Mas eu queria saber contigo se você acha que isso é válido, se isso é um plus em cima de... Porque eu vejo muita gente fazendo uma migração também hoje para essa área, então, profissionais de diversas áreas, até eu tenho amigos que são da área da saúde, que fizeram essa transição, né, que se diz, para a área de projetos com agilidade, mas aí, de fato, eu mesmo acho que dá é um plus, mas eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Uhum. Obrigada, Dejane. Eu concordo com você. Eu concordo com você sobre ser um plus, e o que eu acho é o seguinte, porque quando eu entrei, né, na área comecei minha carreira, eu comecei como desenvolvedora. E aí, quando eu virei Scrum Master, essa parte técnica ela ainda estava muito forte em mim. Então, eu, ao mesmo tempo, tinha alguns momentos que eu conseguia ter mais empatia pelo time, conseguia entender muito mais o que o time estava fazendo e fazer perguntas melhores quando eu estava facilitando. Às vezes esse lado também atrapalhava, porque eu ficava me intrometendo em coisas que eu tinha que deixar o time se resolver sozinho, sabe? Então, tem um pouco dos dois, acho que às vezes pode ajudar, às vezes pode atrapalhar. O que eu percebo hoje, assim, porque o que eu aprendi da parte técnica, né? Eu sou formada em ciência da computação, mas já tem muito tempo, então eu já esqueci. E o que eu não esqueci também já não se aplica mais no mundo hoje, né? As tecnologias mudaram, a forma de trabalhar é totalmente diferente. Então, muito não se aplica. Aí o que eu tenho feito? Eu tenho tentado entender os conceitos, a essência, assim, por que usar alguma coisa. Eu tento me atualizar em relação a isso. Então, sempre que tem oportunidade dentro da Red Hat que tem algum treinamento técnico mais alto nível, assim, só para eu entender o que significa aqueles termos, eu participo para eu me atualizar, mas eu não sinto que isso é necessário. Então, frequentemente eu pergunto para o time, assim, eu pergunto para as pessoas técnicas do time o que significa tal coisa. Eu vou só comprar um negócio ali e volto. Eu pergunto para o time e o time acaba me respondendo. E eu vou tentando não influenciar muito no que eles estão fazendo, né? Então, eu tenho feito isso hoje, eu tento me atualizar nos conceitos, mas não impactar muito no que o time está fazendo. E só para me complementar minha pergunta, eu, por exemplo, também vim da área técnica e mesmo quando passei para a parte de Scrum Master, sempre tive do lado do time ajudando, digamos assim, nessa linha do tempo, que tem o discovery, validação de mercado, e depois você forma um backlog e vai desenvolver. Então, sempre tive naquele final, com o backlog montado, desenvolvendo e implementando com o time. E num dado momento, passei para a área do discovery, né, que está bem no comecinho ali. Então, ainda com agilidade, com um time agora uma equipe que sequer tem o desenvolvedor, por exemplo, é mais para o estudo do mercado, validação, ou até para montar um MVP mesmo. E aí sem um desenvolvedor sequer, sabe? Não tem ninguém ali. Eu estou totalmente fora da minha zona de conforto. É como se eu tivesse sem roupa, sabe? Os conhecimentos a gente traz com a gente, mas é uma região. Eu acho que para abstrair melhor é igual você na Alemanha, sabe? Eu tô num lugar fora do que eu estava acostumado. Porque quando você vem da parte técnica e aí você vai facilitar com o time técnico, tá em casa. E aí, quando eu passei para a área de pesquisa de mercado, entrevistar o pessoal, meu, é outro mundo isso aí, viu? E obrigado pela oportunidade. Obrigada, Jane. Vai lá, André. Oi, pessoal, bom dia, Mari. A pergunta que eu tenho para ela, na real, é uma dica, né? Eu queria pedir uma dica para ela com relação à migração de carreira, né? Como é que ela vê, né? Qual que é a visão dela a respeito disso? Só para vocês entenderem, hoje eu sou QA, né? Eu sou analista de teste, já tenho alguns anos, e eu estou fazendo a minha migração de carreira para a área de agilidade. Comecei fazendo o curso da Ana G. Soares, né? Que é o LACP. Aí depois eu já fiz um bootcamp agora da IGTI, mas assim, como é algo novo para mim, eu nunca trabalhei com isso, né? Eu só participei das cerimônias, das reuniões, enfim, eu só participei como QA, né? Em todos os pontos assim da agilidade dentro dos times.
mas eu nunca, assim, nunca coloquei a mão na massa mesmo para ser um agilista, né? Hoje eu trabalho na Everest e eu já conversei com os meus líderes ali dentro que eu quero fazer essa migração e perguntei, né, se dentro da própria empresa eles têm essa oportunidade de fazer essa migração de carreira ali. E aí foi bem bacana que, assim, parece que eles têm um projeto ali dentro, né, de formar agilistas e, tipo assim, um treinamento meio que na prática, assim, de 3 meses para antes, esse treinamento antes de colocar, no caso, o profissional dentro de um time mesmo, dentro de um projeto, para atuar como agilista, né? Então, eu estou tentando, né, fazer primeiro essa migração dentro da própria empresa onde eu estou atuando atualmente, mas aí, se isso não for possível, claro que eu vou abrir meu currículo para o mercado. Mas, assim, eu acho que é uma pergunta, assim, que todo mundo se faz, né? Se você começou da maneira correta, se você está buscando os cursos, né, as informações corretas no início, por ser algo novo, né, por ser algo que você nunca trabalhou, né? Acho que é mais ou menos nesse sentido a minha pergunta, assim. Legal, obrigada, André. Bom, ao longo da minha carreira eu comecei a entender de forma um pouco diferente essa parte de ser agilista, né? Porque eu trabalhei em empresas em que as pessoas viam que só a pessoa que está com os papéis de Scrum ali, né? PO, Scrum Master, gerente de projeto, às vezes, são as pessoas que estão trabalhando com agilidade. Dev, QA, essas pessoas não são agilistas. Em outras empresas, por exemplo, na TW, todo mundo é agilista. Todo mundo trabalha com agilidade. Inclusive, já vi times, né, em que a pessoa que estava no papel de QA trazia muito, questionava muito mais o time em relação à agilidade e as práticas ágeis do que a pessoa que estava no papel de Scrum Master, por exemplo. Então, isso vai depender muito da empresa, do time, da maturidade das pessoas, né? Mas eu diria que o papel, se você está trabalhando num time ágil, qualquer papel que você tem ali não te limita, né? Você pode ser uma pessoa que está colocando agilidade em prática, você pode se chamar de agilista. Isso vai variar de empresa para empresa também. Mas o que eu acho, assim, sobre migração de carreira, né? Eu tento o que eu fiz quando eu fiz essa mudança aí de desenvolvedora para Scrum Master, eu saí de uma empresa que não tinha essa visão que eu comentei, de todo mundo no time ter essa possibilidade de ser agilista, para uma outra empresa que tinha era uma visão intermediária um pouco, que era agilidade, quem tem que trazer agilidade para o time é Scrum Master, e depois eu fui para a TW, que é agilidade, quem tem que trazer agilidade para o time é todo mundo do time, sabe? Então eu vivi assim 3 momentos diferentes. E quando eu fiz essa mudança de Dev para Scrum Master, o que eu senti muito assim foi a mudança na forma como o time olhava para mim, que foi o grande desafio, porque justamente por ter esse papel diferente, eu não sei se estou conseguindo explicar bem, mas por esperar que uma pessoa traga essa agilidade para o time, existe um pouco daquela questão de você ver aquela pessoa de forma um pouco separada, sabe? E aí, quando eu era dev, eu me sentia parte da turma de devs ali. Quando eu virei Scrum Master, no mesmo time eu tô falando. Quando eu virei Scrum Master, eu senti que eu não era mais parte da turma. E aí eu aprendi muito que quando você quer migrar de um papel como Dev ou QA para Scrum Master, às vezes você tem que pensar nessa questão de como é que eu vou trabalhar isso dentro de mim, né? Porque as pessoas com quem você está acostumado a trabalhar pode mudar o relacionamento delas com você também. Você pode sentir que você não faz mais parte daquela turma. Então, esse foi um ponto que pegou para mim na época, por conta do modelo como a empresa trabalhava. Mas quando eu penso em migração de carreira, um aspecto importante a considerar mesmo quando eu era dev, eu já ia tentando fazer algumas coisas do papel que eu gostaria, né? Então, eu identifiquei algumas pessoas que estavam no papel de Scrum Master dentro da empresa e eu tomava café com as pessoas e perguntava, olha, como é que é a sua rotina? Como é que você faz tal coisa? E aí eu pedia assim, posso entrar numa cerimônia para eu observar você fazendo? Aí eu ia observando. E aí eu pedi assim, posso facilitar uma retrospectiva do seu time? E até na época o Scrum Master do time que eu tava, às vezes eu pedia para ele também, posso facilitar a Sprint Planning hoje?
e eu fui fazendo isso. Hoje o modelo que eu trabalho já é totalmente diferente. Hoje nos meus times, qualquer pessoa do time facilita qualquer coisa, né? Dev, QA, PO, Scrum Master. Então hoje eu já não faço mais no modelo como eu fiz essa migração, mas foi isso que eu levei em conta, assim, como que eu identifico essas oportunidades de me expor ao papel que eu estou querendo começar a executar. Beleza. Mari, eu não sei se você chegou a montar alguma apresentação dos softs, hard skills aqui, da sua percepção. Você quer rodar ela agora e a gente vai discutindo em cima dela, ou a gente pode manter o bate-papo? O que você prefere? Falhou aqui um pouco para mim, eu não sei se foi a minha conexão. Ah, deve ter sido a minha. A minha tá o caos aqui. Se você deseja entrar dentro da sua apresentação de hard e soft skills, não sei se você montou uma apresentação, você quer startar ela, já que a gente já puxou esse papo aí, o André já colocou esse ponto aí de quais seriam os melhores métodos ali para você utilizar nessa migração, para te auxiliar, ou não, você prefere que a gente permaneça nessa roda de conversa mesmo? Eu acho que se alguém tiver alguma outra pergunta, pode fazer, senão aí eu posso seguir para essa parte. Afinal de contas, ela falou que ela gosta mesmo da interação, né? É verdade. Mari, eu até tinha uma pergunta, mas vai nessa linha que Bruno e o André estão falando de hard e soft skills. Então, se você quiser colocar a apresentação, a gente continua o bate-papo na sua apresentação. Tá, Não sei se beleza. você fazer alguma pergunta, mas se não, a gente pode continuar na apresentação. Eu só queria fazer uma pergunta. Mari, a gente está em algumas empresas aqui da minha cidade, já está tendo uma movimentação referente àquele no estimates, né, para não estimar. Vocês já fazem a utilização dessa? Já fazem parte desse movimento ou não? Ou isso começou a ser difundido aí também? Ou não já utiliza há algum tempo? Olha, dentro da Red Hat, isso depende de quem é a pessoa que está como engagement lead com aquele cliente. Tem engagement leads que gostam de estimar e estimam, e outras pessoas que não, outros que não. Eu não estimo. Só que eu também não falo, eu não divulgo, assim, eu não entro no cliente falando assim, eu acredito em no estimates, tá? Não, eu não falo nada, eu deixo as coisas fluindo e aí eu vou fazendo as perguntas e o time chega à conclusão de que a gente não precisa estimar. Essa é a minha forma de trabalho. Show de bola. Pensando um pouquinho em hard skills, soft skills, né? Hoje é até interessante falar sobre isso, porque eu estou terminando agora um curso de coaching e eu nunca pensei que eu fosse fazer um curso de coaching na minha vida, assim. Até porque eu fui aprendendo ao longo dos anos e a minha visão do que era coaching mudou muito, assim. E às vezes quando a gente não conhece algo, a gente só escuta, a gente vai desenvolvendo alguns preconceitos, né? E conforme a gente vai aprendendo e vai se abrindo para ouvir outras pessoas e ver como as pessoas fazem, a gente descobre que tem formas diferentes de fazer e às vezes as pessoas chamam coisas diferentes da mesma coisa. Então, o que eu vejo assim de soft skills e hard skills, né? Atualmente, quando eu preciso aprender algo relacionado a novas práticas, métodos que eu quero usar, isso acontece de forma muito fácil para mim. Eu pego um livro, eu leio um artigo na internet e eu facilmente consigo entender e aplicar. Isso acontece porque eu consigo, depois de ter tentado muita coisa diferente, quando eu olho para a minha experiência, para times que eu trabalhei, eu consigo facilmente ler o que tá no artigo, o que está no livro, e entender por que aquilo dá certo e o que não dá certo, né? Então, é meio que uma mistura de experiência com hard skills e com soft skills. E a parte do soft skills me ajudou muito na minha carreira, principalmente quando eu saí do papel de dev para Scrum Master, que foi quando, acho que o André comentou aqui no chat, né? Os pares, né? O comportamento de pares, as pessoas olham, agora virou chefe. Apesar de não ter virado chefe, porque ninguém reportava para mim, não tinha hierarquia, mas existia essa questão de um papel de facilitação ali que está conduzindo as coisas, que tem uma certa liderança dentro do time. E aí foi quando o soft skills foi algo super importante para mim e foi quando eu comecei a me desenvolver muito nisso. Fui fazer treinamentos de comunicação, oratória, de feedback, de liderança.
Nossa, naquela época eu estava assim, cada mês fazendo um treinamento diferente. E com soft skills não adianta muito você só fazer treinamento, né? Você tem que fazer o treinamento e praticar e colocar em prática, porque é a prática que vai te ajudar a desenvolver. E foi o que eu comecei a fazer, assim, eu chegava, percebia que eu chegava e tentava fazer uma coisa com o time e não dava certo, tinha resistência, as pessoas não conseguiam entender. E aí eu ia lá, lia alguma coisa, tentava, como é que eu lido nessa situação? E uma das coisas que eu percebo, que eu falo muito hoje no meu treinamento, né, do Sprint a Sprint, que eu falo com os times que eu trabalho, que eu acho que me ajudou em tudo, assim, na minha carreira, é não ter receio de ser vulnerável com os times, né? Porque, às vezes, quando você está num papel de facilitação, de liderança num time, você acha que você tem que ter todas as respostas, você acha que você não pode errar, porque se você errar, o time vai pensar assim, putz, a gente está perdido agora, né? Se a pessoa que tá ajudando a gente a encontrar o caminho não sabe o caminho, o que a gente vai fazer? E aí a gente tem medo de falar que a gente não sabe, a gente quer ter todas as respostas, a gente quer parecer que tá tudo bem, né? Que a gente está em tudo sob controle. E eu fui muito essa pessoa, assim, por muito tempo. Eu queria ter todas as respostas, eu queria demonstrar para o time que estava tudo bem. Não porque eu queria ser melhor do que ninguém, mas porque eu achava que se eu mostrasse para o time que eu não estava bem, isso podia deixar o time perdido, desesperado. Eu queria que as pessoas se sentissem bem e confiassem em mim. Só que eu percebi que quanto mais eu fazia isso, mais distante o time estava de mim. E aí, quando eu comecei a ser eu mesma, assim, simplesmente falar exatamente o que eu acredito para o time e como eu estou me sentindo, se eu não sei algo, pedir ajuda para o time. Já aconteceu de chegar em situações que eu pedi ajuda para o time e falei assim, ó, gente, eu não sei como mais resolver esse problema. E às vezes até já me emocionei em algumas retros e tal. E foram nesses momentos que os times mais evoluíram, sabe? Porque não era eu tentando ajudar o time, eram todos os membros do time se ajudando. E foi muito poderoso isso. Acho que essa parte de vulnerabilidade no papel de Scrum Master, Agile Coach e liderança no geral, ajuda muito a construir a segurança psicológica, né? Que as pessoas elas olham para você e elas pensam assim, putz, eu posso ser humana aqui nesse time, eu posso trazer o meu lado pessoal aqui também e expor o que eu acredito. E eu acho que esse foi o maior aprendizado para mim, assim, e me ajudou muito a entender também como trabalhar as minhas soft skills e hard skills, porque quando você está trazendo essa vulnerabilidade, você recebe mais feedback sobre o que você está fazendo, que está dando certo e o que não está dando certo. Se você tenta se mostrar como uma pessoa que não é vulnerável, né, que sabe tudo, o que acaba refletindo para o time também é que você não está aberto a feedback. E então aí fica difícil você desenvolver as suas skills, né? Então esse para mim foi o maior aprendizado. Mari, você tocou num ponto muito interessante, que é a parte da frustração, a insegurança. E às vezes a gente veste uma capinha de super-homem e acha que tem que entrar naquele time sabendo tudo, sendo a fortaleza para o time, e a gente esquece desse princípio básico que somos seres humanos, né? Nós não somos super-homens e vamos fazer tudo por todos. E aqui no grupo, eu acredito que várias pessoas, assim como eu também, em alguns momentos a gente passa por isso. A gente não quer deixar com que o outro veja o nosso sentimento. Eu não sei o que fazer. Olha só, é difícil para a gente chegar perto da equipe, perto do time e falar, eu não sei o que fazer. Afinal de contas, né? Eu não quero ser Alice, eu não sei para onde eu estou indo. Isso é difícil. Eu acho que é cultural, né, Mari? A gente cresceu dentro de uma cultura, de uma competição, onde você precisa mostrar para o outro que você é muito bom naquilo que você faz. Você precisa mostrar para o outro que você sabe para onde você está indo. E aí, quando você chega num determinado momento, onde esses valores já não contam tanto, porque o seu resultado, na realidade, é entrega de valor, e essa entrega de valor depende de todos e não só de um, parece que dá meio que um choque, né? A pessoa entra numa confusão mental e você tocou um outro parâmetro muito importante, que é a saúde da equipe.
E, às vezes, uma única pessoa desestruturada, ela desestrutura a equipe inteira. E isso tudo porque a pessoa não soube gerenciar as suas hard skills, o seu momento emocional, o seu momento ali de compartilhar. Eu não sei se as gerações mais novas, né, mais novas que já está vindo com todo esse contexto, elas saberiam trabalhar melhor isso. Mas eu penso que uma geração inteira trabalhar com soft skills é muito difícil. E você fez uma coisa que talvez eu agora esteja começando, talvez o Bruno, a Ana, Claudinha Cruz, que está aqui, esse pessoal que já está mais agitado aqui no conceito de agilidade, agora a gente começa a fazer, que é procurar especializar essa parte, que a gente não trabalhava tanto antes, que é procurar conversar mais sobre soft skills. Tanto que a gente teve uma reunião de staff esses dias e a nossa preocupação era exatamente essa, trazer mais esse mundo de soft skills para dentro dos nossos bate-papos, para dentro das nossas conversas, porque a gente não vê as pessoas falando tanto disso. As pessoas se preocupam muito em tirar a prova de certificação. A gente precisa estudar certificação, a gente precisa fazer grupo de estudo de certificação, mas a gente não pensa em fazer um grupo de estudo para a gente falar das nossas soft skills. Né, Bruno? Fica até a dica aí lá no grupinho para a gente começar a pensar nisso. Por que a gente não conversa sobre as nossas emoções? O que eu faço com o meu time que deu errado? Vamos fazer uma roda de conversa de tudo que deu errado no meu time. Né? Eu chorei no meu time, mas olha que frase bonita, foi da Mari. Eu desabafei numa retro. E aí, aquela parte emocional ajudou o time a sair daquela situação que eles estavam. E se eu entrasse lá com a minha capinha de super-homem, super-mulher, né, e tentar gerenciar aquilo e me matando por dentro, como teria sido o final dessa retro? Nossa, Márcia, assim, eu tô sem comentários para tudo que você falou, porque é exatamente isso. E quando a gente veste a capinha, né, a gente se coloca numa posição que as pessoas vão esperar que a gente resolva os problemas. E eu tava falando isso com a minha psicóloga, minha terapeuta, semana passada. E uma dica para vocês, né, trabalhe muito o emocional de vocês, inteligência emocional. Para trabalhar com times, pessoas, para você empoderar pessoas, para desenvolver pessoas, você tem que trabalhar você primeiro. Assim, não tem como você ajudar outras pessoas se você não está bem. Então, eu faço terapia já tem anos e continuo fazendo e recomendo para todo mundo. Eu estava falando com a minha psicóloga sobre isso. A gente estava falando sobre a cultura e tal, né? E aí ela até estava falando assim, a nossa geração, a gente cresceu com essa cultura de super-heróis, né? Na nossa época, os filmes eram assim, Batman, Homem-Aranha, era uma pessoa só. Aí olha o movimento que está acontecendo agora, é Avengers, é Liga da Justiça, então é um grupo de pessoas trabalhando junto. Então isso está mudando, felizmente está mudando, mas a nossa geração, a gente ainda está, né, na Mulher Maravilha, a gente ainda quer se destacar, a gente quer resolver os problemas e ser a pessoa que está salvando. Então, quando eu chego com os times, uma das primeiras coisas que eu falo é a gente não está numa cultura de super-heróis aqui. A gente não quer ter uma pessoa que salva, que resolve todos os problemas do time. Então, é super importante isso. E eu não quero ficar falando muito aqui também. Acho que a Alice levantou a mão. Não sei se ela quer comentar alguma coisa sobre isso. Sim, quero comentar sim, quero contribuir, na verdade. Duas coisas, Mari, que você comentou sobre idioma, eu também morei fora, e olha que eu morei num país que falava espanhol, então era muito mais fácil, né? Mas em momentos de situação de urgência, que você precisava tomar uma decisão, aí ficava naquele espanhol, que aí você não sabe todas as palavras que você usa no contexto, aí eu disparava em português, aí o pessoal ficava me olhando e falei, vocês estão entendendo? Se você falasse em espanhol, a gente entenderia. Aí eu percebi que no momento da emoção eu fazia o switch para o português, porque estava nato em mim, né, a solução do problema na minha língua. Aí, lógico, pedia desculpa e fazia o discurso em espanhol. Outra coisa que eu queria comentar da Márcia, né, espero que ela não tenha nada contra a Alice perdida, não é nada comigo, né? Mas a outra coisa é o seguinte, eu já tive liderando times de jovenzinhos, né? Eu até comentei em alguma outra vez que a gente se reuniu, e teve um momento, esse de ser muito sincero de sentimento, que eu fiz uma dinâmica, eu acho que eu já aplicava ágil isso lá atrás, há muito tempo, porque era um grupo que você tinha que deixar eles fazerem autogestão. E teve um momento que
Era um grupo de 13 anos, imagina, né? Eles estavam muito rebeldes. E chegou uma hora, eu olhei para a situação, eu dei uma afastada, e um dos meninos chegou e falou assim, que foi, monito? Né? Porque eu era monitora. Eu falei, juro por Deus, eu não sei o que eu faço com vocês. Eu realmente, o meu sentimento é de incapacidade, porque vocês acham que eu vim aqui resolver tudo, e eu não vou. A hora que eu falei isso, ele falou, gente, nós não estamos ajudando em nada, né? Porque nem a monito sabe. Aí eles mudaram de atitude. Quando eu mostrei que eu tinha um lado fraco, né, que eu estava com um lado sensível e que eu não conseguia resolver tudo, eles se motivaram e aí começaram a resolver eles mesmos. Então, isso foi muito legal, essa sinceridade numa situação que você fala assim, gente, eu não sei o que fazer agora, né? Não sei mais. Então, isso que a Márcia, completando o que a Márcia falou, é extremamente importante, a gente, às vezes, mostrar alguma fraqueza, né? De uma maneira sincera, né? Uma fraqueza não de impotência, mas uma fraqueza de que eu não consigo fazer tudo, não sou super-herói, e que acaba trazendo o bom das outras pessoas também para a solução de um problema. Então, será só para contribuir. Obrigada pela contribuição. Estou novinha no mundo ágil, tá? Estou tentando. Bruno, só para completar o que a Alice falou ali, é bem interessante que você estar sensível não é você ser fraco, é você estar naquela situação meio que pai e mãe. Às vezes a gente olha para pai e mãe o tempo todo, é o pai que está resolvendo as coisas, é a mãe que está resolvendo as coisas dentro de casa, mas tem aquele momento que o pai e a mãe também não sabem para onde ir, o que fazer. E é um momento onde os filhos chegam juntos, né? Principalmente quando os filhos já estão ali naquela fase, né? Saindo da adolescência para a fase adulta. Eu acho que muita gente já passou por isso, né? Onde os filhos começam a agir dentro de casa também. Então, uma coisa é o seu momento sensível e outra coisa é você ser fraco. São coisas diferentes, né? E a gente nunca vê pai e mãe como fraco, mas a gente já viu pai e mãe como sensíveis. É quando a gente realmente deixa eles loucos, né? Eles não sabem o que fazer e a gente começa a mudar o comportamento. Foi lindo isso que você falou, Alice. Realmente, a gente mudar o comportamento, né? Eu estou ali na maior bagunça na sala de aula, deixo o meu monitor doido, mas a partir do momento onde eu vi a sensibilidade dele, não foi uma fraqueza, poxa, isso não está sendo legal o que eu estou fazendo com ela. Ela demonstrou para mim que aquilo não é um comportamento legal. E eu tenho certeza que a Alice não aprendeu isso em escola nenhuma, ela não foi tirar uma certificação para aprender a ser sensível, foi dela, né? Foi aquele momento onde ela falou assim, meu Deus, eu preciso aqui me conectar com esse povo, mas eu preciso pedir ajuda deles, né? Não é a diretora que vai me ajudar, não é o chefe que vai me ajudar, sou eu, simples com eles. Não tem outra alternativa. Transparência, eu acho. Eu acho que transparência é uma dos soft skills que a gente tem que desenvolver. Às vezes a gente se ferra, porque é transparente. Eu já me ferrei várias vezes. E você também vai aprendendo, né? Qual é a medida da transparência. Mas eu acho que transparência é uma coisa bem interessante. Transparência de você, né? De quem você é. Ou das suas capacidades todas. Lindo, Alice. Parabéns aí pela fala. Gente, eu adoro esse grupo, viu? Vocês são ótimos. Deixa eu só... Fazendo pode falar, Bruno. Não, fica à vontade, pode falar. Eu queria fazer um comentário sobre tudo isso, assim, que eu já me vi, assim, principalmente no começo da minha carreira, eu já me vi meio que me escondendo, né, atrás de certificações e de títulos e de, nossa, como eu sei tal coisa e conhecimento. E às vezes eu vejo que quanto mais a gente quer buscar por esse tipo de coisa, a gente está alimentando o ego, né? E não necessariamente, não quer dizer que é ruim, eu acho que certificações são boas quando você usa aquilo para desenvolver algo que você quer aprender. Vai ser uma forma de eu medir que eu aprendi algo novo, por exemplo. Então, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou aprender. Mas não necessariamente significa que você vai ter resultados com certificações, tá? Eu, pelo menos, eu tirei várias e eu sinto que não foi o que mais me ajudou na minha carreira. E a experiência, você ir testando e aprendendo e iterando em cima, acho que é o que mais trouxe valor. Maria, assim, eu ia fazer uma pergunta, né? Na verdade, eu ia colocar aqui uma situação e aí ia passar para você, mas acaba que você respondeu. Porque é o seguinte, muitas coisas que a gente tem de soft skills hoje, né? As pessoas que têm um pouco mais de idade, as pessoas que já têm um pouco mais de vivência no mercado de trabalho, ele aprendeu...
Ele aprendeu isso nas experiências de trabalho, ele aprendeu isso com a mãe, com o pai. Minha mãe, ela era babá e ela nunca fez uma entrevista como a gente faz hoje, de vários processos, de você ter que fazer uma prova, alguma coisa muito específica, né? E minha mãe sempre falou, cara, vai fazer a entrevista, coloca uma roupa arrumada, né? Seja educado, né? Seja paciente, né? E aí o que a gente vê hoje é que a galera tá tão em busca de tipo, cara, eu preciso ser um Scrum Master, mas eu preciso tirar a certificação, eu preciso correr atrás aqui de Kanban, de saber Lean, de saber Safe e tal, e aí o cara peca no básico, que é tipo, como abordar uma pessoa no LinkedIn, né? Que hoje a plataforma de emprego é no LinkedIn. E aí você respondeu, falou, cara, a gente tem que sim, essas partes de certificações sim são importantes, elas complementam, né? Mas a gente tem que voltar um passo atrás e falar, cara, como que eu devo me portar numa entrevista? Como que eu devo pensar essa parte de que você colocou, cara, eu era desenvolvedor e eu chamava o Scrum e falava, cara, deixa eu ver uma plane, deixa eu ver como que funciona uma retrospectiva para você ir tendo um contexto daquilo e consequentemente se absorvendo as soft skills, né? No sentido, cara, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ouvir, não, aqui eu tenho que ser um pouco mais enérgico nesse tipo de situação, não, aqui eu tenho que ser um pouco mais paciente, não, aqui eu tenho que saber lidar, eu tenho que ponderar, eu tenho que fazer o gerenciamento de conflito, coisas que hoje a galera não está muito preocupada, né? E aí, dentro das entrevistas que eu fiz, dentro do meu processo, que eu fiquei 4 meses desempregado, que eu saí de uma parte de negócio, e aí eu virei, né, só olhava para a parte de agilidade, eu fiquei 4 meses desempregado, e aí a minha dor era essa, porque eu conhecia na parte da teoria, eu acredito que meus soft skills contribuem, né, para que eu consiga ter uma oportunidade, e não havia conseguido. Então, acho que a galera tem que começar a pensar nesse sentido, cara, o que eu preciso ter como pessoa para ser um bom Scrum Master? Eu tenho que ser rude, né? Eu tenho que ser um boca aberta, né? E não, cara, você começa a perceber que, tipo, antigamente, isso era lá na época dos seus pais, sabe? Não, você tem que ser justo, né? Você tem que ouvir ambas as partes, né? Você tem que ser paciente, cara, você tem que saber do que você está falando, você tem que colocar no seu lugar, você tem que ser humilde. E aí eu lembro disso muito da minha mãe falando disso de quando eu tinha, sei lá, 18 anos, né? Então acho que casa um pouco aí com o que você acaba de falar. E o legal, assim, é que quando eu tô selecionando pessoas para entrevistar, ou quando estou entrevistando alguém para alguma vaga, ou ajudando clientes a encontrar pessoas, né, para papéis de Scrum Master, Agile Coach, eu não presto atenção em certificações. E na verdade, até mesmo no currículo, porque tem pessoas que simplesmente não têm muita experiência em escrever um bom currículo. Mas não quer dizer que a pessoa não vai ser uma boa profissional, né? Ou ser uma pessoa que vai desempenhar bem o papel. E aí eu foco muito, assim, o tipo de perguntas que eu faço na entrevista é muito tentando entender como que as pessoas lidariam com uma situação do dia a dia, assim, dia a dia. E quando eu percebo que a pessoa eu peço para a pessoa se apresentar e a pessoa começa a falar de 300 títulos e certificações que tirou e focando nisso, focando no quão, tentando falar de forma educada aqui, no quão profissional e culta a pessoa eu já percebo que a pessoa está num nível um pouco diferente do que eu estou buscando, porque eu estou buscando uma pessoa hands-on, assim, a pessoa que vai entrar no time, que vai botar a mão na massa, que vai fazer as coisas acontecerem. Eu não quero a pessoa que se venda bem. Então tem essa diferença e, infelizmente, muita gente usa certificações para isso, para se promover e para colocar que ela tem tudo que precisa para a vaga. Então eu evito abrir vagas que listem certificações. Tento não fazer isso. Quando eu estou ajudando alguma coisa na Red Hat aqui, a gente abrir alguma vaga, eu falo, ó, tira a certificação porque não é isso que vai trazer o que a gente está precisando. E quando eu estou entrevistando alguém, eu também não pergunto nada disso. Porque se ela tirou a certificação e a certificação ajudou ela, isso vai aparecer na forma como ela está contando as histórias e experiências dela, ou como ela está respondendo as perguntas. Se ela está tirando o benefício da certificação, isso vai aparecer. Se ela só citou a certificação, não quer dizer que a certificação está ajudando ela. Então, isso não me importa se tem a certificação ou não.
Deixa eu só interromper aí antes do Igor falar, rapidinho. A gente mandou aí no chat aí já a avaliação, tá? Isso é muito importante que vocês preencham essa avaliação aí de coração aberto, que a gente vai começar a escopar novos modelos de eventos, né? Sobre assuntos que vocês queiram que sejam colocados aqui, ou pessoas como a Mari, né? Que vocês queiram ver aqui algumas facilitações. Então, se eu peço que vocês deixem aí 2 minutinhos aí para vocês preencher essa avaliação. É coisa rápida, acho que são 6 perguntas, 3 abertas. E lembrando que o nosso time box aí vai até 11h30, tá, galera? Não vamos estender, beleza? Vai lá, Igor. Valeu, Bruno. Mário, eu tomei a liberdade de dar uma olhadinha no teu LinkedIn, e aí, voltando um pouco para esse contexto ali de adquirir experiência e tudo mais, eu notei que você tem uma parte de voluntariado, você passou por experiências de voluntariados e tudo mais. E aí eu queria entender, assim, o quanto isso te enriqueceu na parte de soft skills, o quanto isso te mudou, e qual foi a importância disso para a tua carreira profissional, o quanto isso te agregou, etc. Obrigada pela pergunta, Igor. Sim, eu me envolvi bastante com PMI, né, no Paraná, na época que eu estava morando no Paraná. Inclusive, algumas pessoas não sabem, mas também tirei certificação PMP. Então, eu trabalhei um pouco com projetos mais tradicionais também. E nessa época eu estava como voluntária no PMI do Paraná e eu passei por alguns papéis, né, e eu atuei um tempo como branch leader. E foi muito interessante essa experiência como voluntária para mim, porque às vezes a gente foi a questão da síndrome do impostor, né, no meu caso, assim, porque eu comecei a atuar com projetos e até então eu não me via numa posição assim com autoridade para tomar algumas decisões ou para fazer algumas coisas, ou como líder. E aí, quando eu comecei a trabalhar com grupos de voluntários e aí não tem essa hierarquia, sabe? Todo mundo tá ali porque todo mundo quer estar ali. Ninguém tá recebendo um salário, ninguém tá sendo forçado a trabalhar com você. Então as pessoas continuam trabalhando com você porque elas querem. E isso me ajudou muito a desenvolver o aspecto de liderança, segurança também e de aprender experimentando. Acho que foi uma das coisas muito legais, porque eu me via, assim como todo mundo ali no voluntariado, eu me via tendo que fazer coisas que eu não estava preparada para fazer. E não tinha uma estrutura de uma organização. Você primeiro tem que garantir que as pessoas estão preparadas e tem uma seleção. No voluntariado, você trabalha com as pessoas que têm, com quem veio. Então, muitas vezes você tem que lidar com situações que você não está preparado. E aconteceu comigo, assim, de ter que falar. Na época eu tinha muita vergonha de falar em público, aí tinha que apresentar coisas para muita gente, eu ficava super nervosa, organizar um evento para muita gente, eu ficava assim, gente, eu não vou conseguir, eu vou fazer alguma coisa, como é que a gente vai conseguir entregar tudo isso na data? Eu ficava muito nervosa e aí eu fui aprendendo a me desenvolver, né? A aprender fazendo. Acho que foi a principal coisa para mim do voluntariado, é aprender fazendo e saber que tá tudo bem quando você tem que fazer algo que você ainda não sabe como você vai fazer. Desenvolver essa calma de que tá tudo bem, vai dar tudo certo mesmo eu não sabendo fazer. A gente vai se ajudar como time e isso para mim foi uma experiência muito boa. Obrigado, Mário. Bom dia, Dejanir. Opa, essa parte que a gente estava falando sobre as certificações, eu achei muito... esse assunto eu já vi até discussões só nisso, né? Marcar um outro meeting só para isso e tal, porque é um assunto que vai longe. Eu tenho defesas para os dois lados, mas eu gosto desse ponto de vista onde a certificação não diz nada. Inclusive, nós estamos falando aqui também de 2 áreas que não exigem sequer a graduação. A computação, o desenvolvimento de software, talvez seja o mercado que mais aceita o profissional pelo domínio do conhecimento. E talvez, eu acho que está 50-50. Os meus amigos desenvolvedores, metade nem tem faculdade, ou está lá só enrolando e empurrando com a barriga, e nem sei se vai formar, mas já são sênior, inclusive. Então, é um mercado que aceita muito esse profissional pelo que ele sabe. E também o idioma. Então, inclusive, você sabe, você faz a entrevista, conversa com alguém que também domina o idioma para te entrevistar e pronto, você está atestado, está chancelado que você fala aquele idioma e tchau, está valendo.
Então, eu, por exemplo, nunca precisei apresentar um certificado, um diploma da escola de idiomas ou nada do tipo. Se você escreveu o que você fala, você vai ser agendado para uma entrevista, você vai conversar e vai provar que você fala. Ou, caso contrário, não coloque, para você não passar pela entrevista, então. Então, eu acho isso uma coisa muito interessante. A certificação em si, você até citou o PMP, uma coisa que eu acho legal. PMP, que é uma prova de altíssimo nível de exigência, é difícil e tudo mais. No máximo, quando a pessoa coloca as 3 letrinhas na frente do nome dela, está atestando que em algum momento ela se esforçou, leu um livro gigantesco, fez uma prova difícil e cara e tudo mais, e beleza. Mas ela ainda pode continuar sendo um babaca depois disso. Quando ela assumir um projeto para gerir, ela não tem nenhuma das soft skills que a gente conversou aqui. Ela não é empática, ela não é sequer educada. Ela não sabe... isso não chancela nada mais do que ela, em algum momento, ela soube se dedicar para estudar e passar na prova. E, em contrapartida, a gente que não tem nenhuma das letras dessas certificações são tudo que a gente espera de um líder, né? O líder servidor, que está muito mais imerso na agilidade, mas que também cabe muito bem em projetos tradicionais, que é a pessoa... enfim, os conceitos que estão implícitos no que a gente chama de liderança servidora. Então, assim, não é nenhuma pergunta, eu gostaria muito de compartilhar, porque vocês falaram de coisas que eu tenho como convicção para mim já há muito tempo, e eu gosto muito da comunidade. Toda vez que eu venho, eu fico muito, muito feliz de me encontrar com pessoas com esse nível de alinhamento comigo, sabe? Então, eu achei muito importante essa parte aí que vocês observaram também. Obrigada. Gel? Oi, pessoal. Bom dia. Então, tem 2 pontos que vocês falaram aí que eu queria compartilhar também. Essa parte né, já que falou, vou falar rapidinho da parte da certificação. Eu também tenho bastante receio, já fiz certificações e às vezes eu também nem posto, porque eu tenho esse receio de que eu fiz uma certificação e não tenho totalmente as skills para aquilo, enfim. Estou migrando para a PO e eu vejo muita dificuldade, né? Por conta da experiência que as pessoas pedem, apesar de ter sido 15 anos dev e analista de negócio, enfim, mas ainda tem um certo... E aí o que é que eu fiz agora? Um voluntariado. Como a Mari falou, o voluntariado está me ajudando muito, é muito legal, e o time, essa coisa de você não sabe, e além do mais, eu trabalho hoje com um tipo de sistema, estou indo para... O voluntariado é para sistema digital, né, um produto digital, que é totalmente diferente a fala, o que se fala, o que como que é tratado, né? O fluxo do processo, o fluxo do produto, como que é. Então, assim, é um mundo muito diferente. E eu estou aprendendo muito. E quem tiver a oportunidade de procurar algo voluntariado é muito bom. Isso ajuda bastante, traz bastante experiência para a gente. E ajuda também nessa transição aí. É isso. Obrigada, Giovana. Ô, Mari, eu queria fazer 2 perguntas. Uma é mais curiosidade, porque eu acho que, assim, nesse momento que você expôs aí da questão da Alemanha, de todas as dificuldades que você vem passando, você tem algum pet aí que consegue te ajudar nesses momentos difíceis? Olha, o meu time não está na Alemanha, né? Tem uma pessoa do meu time que está em Frankfurt, mas ninguém aqui em Berlim. E eu falo assim, agora o pior já passou, né? Eu acho que o último ano, para mim, na verdade, o meu primeiro ano aqui na Alemanha foi um ano muito ruim. Eu não estava bem emocionalmente falando, então tiveram alguns momentos até que eu tive que me afastar um pouco do trabalho, porque foi um choque muito grande para mim, assim, me afastar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar com pessoas, e aí eu me vi numa situação assim, eu tô presa em casa, eu moro sozinha, eu vim para cá sozinha, sem amigos aqui, e aí eu me via em casa sem conseguir falar com ninguém, sem ter amigos e trabalhando o dia inteiro na frente do computador sem interagir com pessoas cara a cara, passar semanas sem ver um ser humano, além da pessoa que faz entrega, né? E que falava comigo em alemão, eu nem conseguia responder na época, eu só balançava a cabeça assim. Então eu cheguei num ponto assim que eu estava enlouquecendo. E eu não tinha nenhum apoio assim na época, né? E aí eu aprendi, como eu comentei, eu faço terapia, eu aprendi muito com a terapia a ser o apoio que eu preciso, assim, emocionalmente falando.
e a buscar, né, pedir ajuda também, conseguir comunicar isso para as pessoas. Então, hoje, mesmo meu time estando longe, uma das coisas que eu sugeri para o time, que a gente começou a fazer muito desde então, que eu passei por esse momento difícil, a gente compartilha na nossa. A gente faz uma reunião diária um pouco diferente, porque como é um time que cada pessoa está trabalhando com um time diferente, né? Mas a gente ainda é um time, uma área, que é o Open Innovation Labs. Então a gente tem uma reunião diária meio assíncrona, a gente tem um Google. Um chat lá no Google, e aí a gente cria uma thread e vai mandando, hoje eu estou focada nisso, a minha intenção é essa, tal, tal, tal. E aí eu comecei a adicionar como eu estou me sentindo. Eu comecei a mandar isso e as pessoas começaram a mandar isso também. E aí um dia, esse ano aconteceu uma vez já que foi, acho que a primeira semana de janeiro, eu estava me sentindo meio deprimida porque faziam 7 dias que o céu estava cinza, só chovia, estava tudo escuro e fazia mais de 25 dias que eu não via uma pessoa, um ser humano. Isso acontece com frequência aqui, porque eu trabalho de casa, né? Então, fazia muito tempo que eu não via ninguém. E aí eu mandei pro time assim, hoje eu tô me sentindo, eu tô repensando as minhas decisões de vida, porque não tá fácil, eu não vejo ninguém faz muito tempo, e o tempo tá péssimo, isso tá me deixando mal. E aí as pessoas começaram a me chamar no privado, conversar comigo, e me chamaram para jogar um joguinho depois do trabalho. E teve uma outra colega de trabalho que me ligou. Então, hoje a gente tem feito isso como time, assim, mas no começo eu não soube comunicar bem que eu estava passando por esse momento difícil. E até foi legal que ontem eu tive uma call com o meu chefe, assim. E aí ele me falou, no ano passado ele me convidou para ir passar com a família dele o Natal e tal, na Bélgica. E aí eu falei para ele que eu não ia por conta de Covid, não estava me sentindo segura. E a gente tem se apoiado assim, sabe? Mas não, ainda continua não sendo fácil. Eu acho que eu aprendi a lidar com isso da melhor forma e deixar as pessoas me ajudarem e saber o que está acontecendo comigo, porque antes eu não falava, antes eu ficava mal e não falava muito assim. Mas agora eu tenho dado mais visibilidade pro meu time e as outras pessoas começaram a contar também como elas estão se sentindo, né? Porque todo mundo tem, principalmente agora com a pandemia, assim, não tem como a gente ficar bem, sabe? O mundo mudou muito e a gente está tentando se adaptar. Mas você tem uma plantinha aí atrás de você. Você não Mas está é fake. sozinha. Mas você não está sozinha. Você tem uma plantinha com você. Comprei semana passada. Bom, então é recente, então nem valeu. Puxa vida. Ô, Mari, nós vamos fazer uma excursão aí para a sua cidade, chegar aí tudo na sua porta. A gente já está se armando Todo mundo aqui no vacinado. grupo. Caravana do Agilizando para lá. Vamos te esquentar aí um pouquinho. Ai, por favor, porque aqui, assim, é bem solitário. Fazer uma caravana. Mari, a gente vai tirar uma foto agora, a gente vai postar lá nos nossos canais. Pessoal, abrem as câmeras aí, arrumem as madeixas. Aí a Giovana já tá com a pipoca ali. Ah, que linda! Aliás, um comentário, já está tão bonita, tão descansada. Giovana, né? A cutis dela tá mais bonita. A cutis está linda. Cutis. Foi passar as férias em João Pessoa, voltou renovada. Alguém mais quer abrir a câmera aí para a gente já startar? Olha só o Igor. Mais alguém? Gente, meus cachorrinhos vão sair, mas eles estão dormindo. 2 na cama, 2 no chão. Ali, Certo. os cachorrinhos só vivem dormindo, né? A segunda vez que eles estão aí deitadinhos, que eu vejo. Eles dormem o dia inteiro e eu trabalho. Ô, Ana. Oi. Você pode printar para a gente? Espera aí, deixa eu vocês aqui. Ó, são 2, 3 e... é full página. Primeira, aí agora tem que salvar. Eu sou meio longa para essas coisas, né? Já manda direto no grupo, já. Abre a outra, a Ariane abriu agora. Hã? Teve gente que abriu a câmera agora. Então tira a outra parte. Eu não sei fazer. Gente, eu não sei fazer isso, não. Mano, bota na visão de galeria. Passado. Bota na visão de galeria. Mas é que são 2 páginas. Entendi. São 2 páginas. Então deixa eu tentar aqui, então. Eu me arrisco, eu não sei fazer. Mas aí, eu posso tentar fazer aqui a coisa da monga, né? Assim, a pessoa que é do século passado faz assim, ó.
Dá para aumentar Primeira. a quantidade de pessoas na... Então faça, Gel, porque eu sou muda. então, é que eu não estou no computador. Esquece. Vou tentar aqui, pessoal. Peraí. 1, 2, 3 e... Eu acho que foi. Acho que salvou lá no meu Drive. Pois Deixa eu é. só- deixa Aí eu eu só tenho aqui, eu tenho uma carinha aqui que ficou boa no meu celular e tem a outra aqui também. Vai dar tudo certo, pô. Ah, deu certo. Mari, Grace, você está fazendo falta. Tem que voltar para fazer o print não, da a foto, da Grace, tela. nem a câmera tá abrindo. Ei, Grace. Nem o microfone ela abre mais, viu? Nem a Mari abriu o microfone dela. Mari, chama a Grace. Manda um beijo para a Grace, por favor, para ela abrir o microfone dela. Grace, abre o microfone. Um beijo. Um beijo pro meu pai, para minha mãe, para você. Vocês me matam, né, cara? Eu tô no carro de novo, ó. Não, mas virou Uber, né? Tô quase. A Gente, renda ótimo extra dela evento, é Uber. viu? Não, Pessoal, ótimo evento. Mari, brigadão. Foi uma lição hoje ouvir você. Brigadão mesmo. Obrigada. Já Querida, super excedemos. obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pelo seu carinho, por tudo isso que você trouxe aqui para a gente hoje, tá bom? Um beijo enorme do meu coração e, assim, estando por aí por perto, eu vou te procurar para te conhecer pessoalmente, porque quer descarregar aqui juntinho comigo, eu sou assim. Por favor, venham, gente. Qualquer um de vocês aí que estiverem por aqui, me avisem no LinkedIn, mandem mensagem para a gente se encontrar, vai ser um prazer. E por mim, assim, infelizmente o tempo acabou, mas por mim eu continuava, porque agora eu vou ter que fazer faxina, então aqui tá muito melhor. Obrigada mesmo aí pelo tempo de vocês, pelas Então perguntas e adorei. Mari. Mari, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua atenção. A gente espero que a gente tenha te retribuído aí, te confortar de alguma forma, tá? Sinta-se à vontade para escopar outros eventos, para a gente fechar aí de no estimates, ou de migração, ou de software, ou de hard skills novamente.